Lucas, capítulo 12, verso 15. Então lhes recomendou Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quando o assunto é dinheiro, riqueza, enfim, como é que o mundo entende? Como é que o mundo responde? Aliás, como é que você vê e responde assuntos dessa natureza? Claro que quando se fala em riqueza, logo a gente pensa em abundância de bens materiais, né? Ter bastante coisa. Se alguém chegar para você dizendo aquele homem é muito rico, você e eu já vamos pensar o seguinte: ele deve ter fazendas, carros importados, mansões e coisas parecidas, não é verdade? Só que Jesus, como um grande e maravilhoso mestre, mais do que qualquer cientista, ele sabia muito bem o que estava dizendo. E quando o assunto era sobre a riqueza dessa terra, ele já tinha logo uma palavra na ponta da língua. Dizia que essas coisas podem ser verdadeiramente roubadas, estragadas, perdidas. E é ou não é? Um carro novo hoje, amanhã será o quê? Um carro aí num ferro velho. Você vai ali para Vilhara, passa na Avenida 10 de Dezembro, tem muito comércio ali de ferro velho, carros, batidos, carros que o tempo disse a eles: não dá mais, tem que parar. Quando Jesus tocou nesse assunto, na verdade ele estava lidando com uma situação familiar entre dois irmãos. A questão tinha a ver com herança. E é claro que Jesus notava no coração deles o quê? Uma atitude muito vinculada à cobiça, à ganância e à avareza, com toda certeza. E Jesus então aproveita o momento para mostrar como é que o homem deve lidar com os bens materiais e o que é de fato ser rico nessa vida. Ser rico para Deus, ser rico para si mesmo. E essa exortação que Jesus faz, ela tem sentido, ela cabe, ela se encaixa com qualquer um, porque podemos ser vitimados por tentações que nunca passamos, é verdade. É na oportunidade que se conhece o homem e tantas vezes, atitudes de ganância, egoísmo, cobiça se apresentam disfarçadamente. E aí, o que é preciso para ter uma reação à altura, segundo a vontade de Deus, hein? Com certeza, o mínimo de estrutura espiritual capaz de saber manter o equilíbrio. Para Jesus, na verdade, não tem sentido nenhum uma pessoa enriquecer sem que com isso compartilhe ou deixe de usar os recursos para a construção do reino de Deus. Quanta gente eu conheço aqui em nossa cidade e pelo Brasil que enriqueceu, mas se tornou egoísta, Se tornou uma pessoa isolada, muito pão dura. Se antes de ser rica conseguia compartilhar uma padaria, hoje rica não compartilha sequer um pão e ainda fala mal de pessoas que ajudaram ela chegar onde chegou. Por isso Jesus fez questão de dizer que a verdadeira riqueza, gente, não tem ligação alguma com coisas materiais. É certo que os bens que possuímos são bênçãos que Deus nos concede naturalmente para que possamos usufruir e, claro, para a glória de seu nome também. O problema, às vezes, é que a pessoa não simplesmente tem um bem, mas aquele bem acaba tendo a pessoa. Dinheiro no bolso é uma bênção, agora dinheiro no coração pode ser uma maldição, uma fatalidade, uma desgraça sem retorno. E Jesus deixa claro que qualquer um pode se transformar num escravo desse tipo de situação. Paulo deixou bem claro ao seu filho Timóteo: olha, cuidado, porque o simples desejo de ser rico já pode levar a pessoa a cair em tentação.
Paulo, quando tocou nesse assunto, ele estava mandando uma carta para seu filho na fé, Timóteo, né? Como a gente vê lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Deus pode provar o homem de duas formas, né? Dando pobreza e riqueza. De qual delas será que ele vai ter mais resultado, hein? O que você acha? Eu também, acho que eu pensei o mesmo que você, né? Até porque Jesus disse que bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não diz também que é fácil um pobre entrar, né? Porque nem sempre isso se define nas coisas, mas que você deve conhecer alguém que se tornou soberbo, mudou, né? Depois que conseguiu algumas coisas, eu acho que você conhece, porque eu conheço um montão. Eu conheço até gente que depois que conseguiu comprar uma chácara, um sítio, uma fazenda, isso, aquilo, na igreja, agora é só um visitante. E era um frequentador, era um membro, porque as coisas mudam. Então, é muito perigoso, não quando a gente tem a riqueza, mas quando a riqueza tem a gente. Por isso o pobre, nesse sentido, tem um certo privilégio, né? Porque não tem coisa para se apegar. Eu não estou falando do miserável, muita gente confunde pobreza com miséria, né? Na história do homem sempre teve o pobre. Se todos fossem milionários, ricos, quem é que ia querer pegar o lixo na rua, hein? Quem é que gostaria de trabalhar limpando fossa, esgoto? Na verdade a pergunta é essa, quem é que gostaria de trabalhar, hein? O mundo estaria num colapso. Tem o pobre feliz, o pobre alegre. E para mim, acima de tudo, o pobre não é aquele que tem ou deixa de ter, mas aquele que tem, só que não se apega naquilo que tem. Agora, rico pode nem sempre ter, mas ele vive até de forma fantasiosa, apegada, obcecada por aquilo, não é? Está sempre dizendo, vou colher mais, vou ter mais, só que daqui a pouco morre e daí? Vai para o cemitério e caixão não tem gaveta, pelo menos eu não vi também, né? Caixão vai para a gaveta, mas ter gaveta, só faltava essa, caixão com gaveta, né? Agora diz que tem aí um tipo de caixão que tem até telefone celular disponível, caso o defunto volte a viver, né? Pega o celular e liga. Já pensou você recebendo uma ligação dessa, hein? Se não for um defunto querido, hein? Você não vai atender de jeito nenhum, né? Misericórdia, deixa quieto. Mas com certeza, irmão, com certeza, irmã, não tem maior riqueza do que uma vida simples, apegada em Deus, dependente dele, uma vida que reconheça que Ele não vai deixar faltar absolutamente nada, porque Ele mesmo se propõe ser o nosso pastor. Que Deus nos abençoe cada dia mais, de modo que a vontade dele na nossa vida seja uma realidade.